Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estou fazendo esse vídeo que é referente a dispositivos de drenagem. O dispositivo escolhido por mim foram as entradas para descidas de água. Bom, por definição, segundo a norma DENIT 021 de 2004, entradas d'água é um dispositivo de drenagem superficial que tem por função transferir as águas captados para canalização ou outros dispositivos de drenagem, sendo que o escoamento destas águas deve ocorrer de modo seguro e eficiente. Esses dispositivos eles são responsáveis por conduzir as águas coletadas da sarjeta de aterro para as descidas d'água, ou seja, eles são dispositivos de transição da sarjeta de aterro para a descida d'água. Bom, pessoal, primeiramente, para a fase de projeto, deve ser lembrado que o dispositivo deve seguir alguns critérios que variam de acordo com a localização. Ou seja, se por exemplo essa entrada d'água estiver em um grade contínuo, o fluxo deve ocorrer em um único sentido, como nós podemos ver aí na imagem ao lado. Agora, se no caso essa entrada d'água estiver localizada em uma curva vertical côncava, ou seja, em um ponto baixo, o fluxo de água se dá nos dois sentidos, convergindo para apenas um ponto. Bom, agora mais um pouco sobre os projetos. Para a captação dessas águas, que irão escoar dos meios fios para as descidas d'água, e dependendo do tipo de grade, como relatado anteriormente, essas entradas d'água poderão ser do tipo EDA1 ou EDA2. A EDA1 é justamente a utilizada para o grade contínuo e a EDA2 para o ponto baixo. Nessa imagem ao lado a gente pode ver as entradas d'água padronizadas de acordo com o álbum de projeto tipo de dispositivos de drenagem do DENIT. E justamente o dimensionamento hidráulico das entradas d'água consiste em verificar se o dispositivo, no caso, é capaz de suportar a descarga proveniente dos meios fios, ou seja, das sarjetas de aterro, de modo que não haja turbulência até as respectivas descidas d'água. Bom, pessoal, agora um pouco mais sobre o dimensionamento dos elementos que constituem as entradas d'água. Esses elementos devem seguir as seguintes orientações. O espaçamento entre o alinhamento da sarjeta e o início da entrada d'água deve ser igual a 2,5 vezes a largura da descida d'água. O raio da curva da concordância entre a entrada d'água e a descida d'água deve ser igual à altura da descida. E o valor mínimo recomendado para a largura da entrada d'água é de 7 vezes a largura da descida d'água. E também deve ser dimensionado o comprimento da abertura da sarjeta, ou a largura da saída d'água. No caso, esse dimensionamento depende da descarga fluente pela sarjeta, da aceleração da gravidade, da altura do fluxo da sarjeta e do coeficiente, função da declividade, tomado geralmente igual a 0,20 para a declividade da sarjeta, entre 2% e 5%. Ele é um coeficiente adimensional. A equação nós podemos ver aí pela imagem. Bom, pessoal, agora sobre as etapas de execução. No caso das entradas d'água, esse tipo de dispositivo deve ser executado de acordo com as indicações de projeto. Mas caso esse projeto não tenha sido realizado, deve-se usar o álbum disponibilizado pelo DENIT, que é o álbum de projetos tipo de dispositivos de drenagem. As etapas são as seguintes: escavação, obedecendo os alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto. Em seguida, para a uniformização da base para apoio do dispositivo, é recomendada a execução da base de brita para regularização. Depois deve ser realizada a instalação das formas, o lançamento, vibração e cura do concreto, que é enfatizado pela norma 021 de 2004, que ele deve ter resistência de 15 MPa ao fim dos 28 dias, a retirada das guias e das formas laterais, o preenchimento das juntas com argamassa, cimento e areia no traço de 1:3 em massa, e quanto ao revestimento das entradas de água, pode ser em concreto com a superfície lisa ou de chapas metálicas. Bom, agora as referências que foram utilizadas para fazer esse vídeo foi o Manual de Drenagem de Rodovias do DENIT, o álbum de projetos tipo de dispositivos de drenagem
e a norma do DENIT 021 de 2004, justamente referente a entradas e descidas d'água, as especificações de serviço. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa tarde.